Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe a todos. É um prazer ter você por aqui no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like. É muito importante para que esse conteúdo ganhe relevância. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. E aí, Caim era filho biológico do diabo? Acredite ou não, esse tema tem sido muito discutido nas redes sociais nos últimos anos e eu gostaria de dar o meu parecer de acordo com aquilo que eu tenho recebido do Senhor e de acordo com as informações que eu encontro nas Escrituras. É bem verdade que não vai dar para eu aprofundar o assunto, porque aí seria bom falar sobre isso numa palestra ou num culto de estudo, na igreja, na congregação com os santos, mas eu gostaria de deixar, pincelar aqui alguns pontos e responder à luz das Escrituras. Muito tem se falado, inclusive, há uma vertente, uma denominação unicista, que eu não gostaria de entrar aqui no nome, não estou aqui para ridicularizar. Ao contrário do que eu vejo muitos vídeos aí na internet, esse vídeo não é para tirar sarro, para chamar ninguém de herege, apenas respeitar. Aliás, o que o ser humano precisa aprender é respeitar aqueles que pensam diferente e, de alguma forma, dar um ensino. O que eu vou fazer aqui, ao invés de eu atacar as pessoas, eu quero mostrar o que diz as Escrituras. Você pode discordar, Você tem todo o direito de discordar ou até mesmo concordar comigo. Mas eu peço que você fique até o final para não julgar o livro pela capa ou o vídeo, no caso, pela capa. Tá legal? Bom, gente, a ideia é de que há um pensamento, uma corrente, não somente dentro do povo unicista, mas de muitas pessoas, muitos youtubers têm vindo dizer, olha, não, acontece ali o seguinte, que aquela serpente, antes de cair, ele era uma pessoa, o diabo, antes de ser amaldiçoado, no caso, era um ser humano, semelhante, ele andava, ele falava, era um animal que falava, vamos dizer assim, e aí ele teria tido relações sexuais com Eva. E a relação sexual, até então, não existia. A relação sexual passou a ser esse pecado e passou a ser o fruto de Gênesis. Essa corrente é muito forte, acredite você ou não. Essa ideia é muito forte e algumas referências bíblicas são usadas para dar sustentação. O próprio dilúvio teria sido uma punição por essa questão que começou lá no Gênesis, lá no Éden. Tá? O Gênesis, o Éden, ele é muito figurativo. Eu costumo dizer que a Gênesis, juntamente com o Apocalipse, são os livros mais simbólicos, mais figurativos que você possa imaginar. Tem realidade ali, tem literalidade ali, há uma mensagem sendo passada. Mas vamos, sem mais delongas, ver se Caim era filho do diabo biologicamente ou literalmente. Diz assim as Escrituras, o primeiro versículo é para a gente entender essa situação. Diz aqui, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. Outras traduções, alcancei do Senhor um varão. Então, segundo Gênesis capítulo 1, verso 4, Caim é filho da relação sexual de Eva e Adão. Eu não posso fugir disso daqui. Dentro disso aqui começam as conjecturações. Bom, o diabo foi lá, fez, e aí Adão coabitou com ela, também fez ali Abel. Abel era gêmeos de Caim, então teria Caim sido fruto ela teria primeiro se relacionado sexualmente com a serpente, depois, logo em seguida, foi para casa e aí teve contato com Adão e aí teve Abel. Não existe isso. Isso é especulação, conjecturação. Veja o que diz o versículo seguinte aí, olha aí, acompanhe. Voltou a engravidar. Então não pode ser gêmeos, Voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Então veja, no capítulo 4, verso 2, está dizendo que depois de Caim,
voltou. Quando a Bíblia diz voltou a engravidar, é porque foi mais uma gravidez. Eu tive uma filha em 2002 e minha mulher voltou a engravidar, ou melhor, minha filha nasceu no ano 2000, e em 2002 minha mulher voltou a engravidar do meu filho do meio. Em 2005 voltou a engravidar de novo. Você está entendendo? É bom lembrar que as coisas foram feitas 7 dias. O mundo todo, né? Todo aquele processo durou 7 dias. Que nas escrituras podem muito bem representar 7.000 anos. Aí também a gente não pode sair muito disso aí. Mas você está entendendo até aqui de quem era? Caim era filho do diabo? A Bíblia diz que ele era filho do diabo. Certo? Mas esse filho do diabo é biologicamente, é por isso que eu falo aqui a todos que me acompanham, ao invés da gente criticar, tirar sarro, ensina. Mostra o que sabes pelas escrituras. É o que eu estou tentando fazer aqui com esse vídeo, ainda que seja curto. Mas veja, tornou engravidar. A própria Eva diz, engravidei. A Bíblia diz, engravidei e recebi do Senhor, a Eva dizendo, um varão, um presente de Deus para Eva. Caim foi um presente de Deus para Eva. Que presentão, hein? Pois é, preste bem atenção. Mas Moisés é quem escreveu a Torá, o Gênesis. Você que diz aí que foi filho de Satanás, biológico, poxa, então Moisés estava inspirado por quem? Por quem estava inspirado Moisés? Quando diz lá no capítulo 4, verso 1, que Adão coabitou com Eva, conheceu Eva, teve relações sexuais com Eva e teve Caim. Quem inspirou Moisés a escrever isso? É Moisés que está dizendo. Não sou eu. Então você fica ensinando isso assim, na maior, né? Complicado. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Não ensine isso, porque as escrituras foram inspiradas por Deus. Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu as escrituras e disse, olha, Adão coabitou com Eva e teve Caim. Depois Adão fez de novo as coisas e teve Abel. São 2 filhos do mesmo casal. Mas por que eles falam isso? Vou te explicar aqui. Vou resumir aqui para não me estender muito. Por que se usa essa expressão que ele é filho do diabo? Vamos ver? Preste bem atenção. Essa questão aqui, Jesus, num diálogo com os judeus, diz assim, ó, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso coração. Por que eles eram filhos do diabo? Ele diz no mesmo versículo, ó, ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. É o pai da mentira. João 8,44. Você está entendendo? Então, segundo essa corrente, Jesus falou para aqueles judeus, aqueles fariseus, ó, vocês são filhos do diabo. O pai de vocês é o diabo. Jesus está falando que aqueles caras ali eram filhos do diabo biologicamente. Olha como deturpam as escrituras, infelizmente, mas a gente tem que ter amor para falar com essas pessoas e mostrar nas escrituras. O próprio texto que Jesus fala que eles são filhos do diabo, Jesus fala da questão biológica deles. Você sabia disso? Olha só a responsabilidade. Assista o vídeo até o final. No próprio texto em que ele fala, vocês são filhos do diabo, isso aqui é uma coisa, mas eles dizem de quem eles são filhos biologicamente no próprio texto. Eu li João 8, versículo 44. Eu vou ler para você agora uns versículos antes, aí, né? 10 versículos anteriores, ou menos, diz assim, olha só, preste bem atenção. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vocês. João 8,38. Quer dizer, no mesmo capítulo, ele diz que eles são filhos do diabo. E no mesmo capítulo ele diz que eles são descendência de Abraão. Então aqui a descendência é questão biológica. É questão biológica. Então muitos pegam isso aqui, que eles são filhos do diabo, para dizer que são descendentes de Caim. Como deturpam as escrituras. Eles são descendentes de Caim segundo a maldade deles. E eu vou mostrar para você, na Bíblia, do que eu estou falando é verdade.
Eu vou provar para você nas Escrituras por que Caim é tido, chamado de filho do diabo. Aqui no próprio texto, nas próprias palavras de Jesus, você vai ver que ele fala por quê. Vamos lá para o texto. Por que eles são filhos do diabo? Ó, vocês têm por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Mas não é pai biológico. Aí está dizendo por quê? Por que eles são filhos do diabo? Ó, porque ele é homicida, porque não tem verdade nele, porque não há verdade nele, tudo que ele fala é mentira, fala do que é dele, é mentiroso, é pai da mentira, é um título que Satanás recebeu, pai da mentira, pai do engano. Por isso que quando você batiza em nome do pai, você tem que falar o nome do pai, porque tem um pai aqui, ó, pai da mentira, entendeu? Por isso que os discípulos falavam o nome do pai quando eles batizavam. Eles batizavam o nome do pai porque tem um pai aqui. Se você falar, eu te batizo em nome do pai, mas peraí, isso não é nome próprio. Então, voltando, chamando para o tema, ó, como é que eu saio? Olha o que diz aqui, a palavra de Deus. Vamos ver no que sentido. A questão da filiação é muito legal, a questão do idioma, a gente precisa entender isso. Olha, a palavra diz assim, apóstolo Paulo, e vivificou-nos, e vos vivificou, estando vós em ofensas e pecados mortos, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2, 1, 2. Filhos da desobediência. É um termo, uma expressão. Quando a pessoa é desobediente, faz tanta besteira, naquele idioma, naquela cultura, é uma expressão muito comum. O tradutor traduziu aqui, a gente lê e nem entende por que está falando, mas era uma expressão comum. Filhos da desobediência. Por quê? Porque o cara é desobediente. Quer ver outra expressão aqui interessante? Olha só. Estando eu com eles no mundo, guardo-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Não é filho de perdição. Perdição ter um filho é uma pessoa, a perdição. Senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. João 17, 12. Então você vê aí, filho da perdição, uma expressão, uma força de expressão naquela cultura, naquele idioma, estamos falando de 2000 anos atrás. Então, expressão, figura de linguagem. Nós precisamos entender o básico da figura de linguagem para entender o básico das Escrituras. Mas, Tony, fala de Caim, eu quero que você fale de Caim. Vamos falar de Caim aqui para a gente terminar, para não ficar grande o vídeo. Vamos lá. Abra aí a sua Bíblia. Leia aí comigo. Olha só. João capítulo 1 João 3,12. Não como Caim. Ele diz que a gente não pode ser como Caim, que era do maligno. Olha aí. Ele era filho do diabo. Diz aqui, ó. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. Então, peraí, Abel era filho do diabo, era também filho do diabo. Porque Caim era irmão dele e João está dizendo que era irmão. Como é que é irmão? Por parte de mãe só, então? Ah, faça-me o favor, né? Então, por que ele era do maligno? Porque matou o seu irmão. Olha só, continua o texto aí, ó. E por que causa o matou? Por que ele matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Entendeu por que Jesus falou que aqueles caras eram filhos do diabo? Porque eles se assemelhavam a Caim. Vocês querem me matar. Mas por que vocês querem me matar? Porque vocês são filhos do diabo, ele é homicida, ele mata desde o princípio. Você está entendendo? O que faz as pessoas se tornarem filhos de Deus ou filhos do diabo são suas obras, o estilo de vida, a quem eles amam, a quem eles servem. Por isso a expressão filho da desobediência, filho, né, do diabo, filho da perdição. Filho da perdição é um termo usado somente para duas pessoas nas Escrituras, para Judas e para o Anticristo. Só eles dois que são filhos da perdição. Mas são títulos. A perdição não é uma senhora que foi lá, ou não é a mulher da serpente homem lá. Você está entendendo que é uma questão que a gente não pode, segundo o apóstolo Paulo, as Escrituras dizem, não nos convém que nós não nos convém ir além das Escrituras. Além das Escrituras. Então, quando a Eva peca, a Bíblia fala o quê?
Deus fala o quê? Eu vou aumentar as suas dores de parto. Isso significa o quê? Aí entram as conjecturações. É claro que eles tiveram filhos antes, segundo uma corrente teológica e a base bíblica. Por isso, porque quando Caim vai embora, ele encontra família, tem mulher, tem pessoas para ele se relacionar, e Deus o marca, para que ele não seja, né, põe uma marca. Essa marca é outro tema, outra polêmica, mas põe uma marca nele, para que ele não fosse morto por ninguém. Você está entendendo? Aí entra as fábulas judaicas, entra Lilith na história, que teria sido a primeira mulher de Adão em Gênesis capítulo 1. Lilith teria sido a primeira, isso é uma fábula, dentro do judaísmo essa corrente é forte. E essa mulher teria tido outros filhos também, e a Eva teria sido a segunda esposa de Adão. Aí entra aquelas fábulas que Paulo fala, não se apegue às fábulas judaicas. E hoje tem muitos crentes se apegando às fábulas. E às vezes quem pode ensinar, quem está aqui no canal, tem acesso à rede social que pode ensinar, tira essa cota com as pessoas. Chama de heresia, simplesmente não prova nada, não fala nada. Só diz que é heresia, tira sarro, põe um áudiozinho ali, põe um pregador maluco aqui. Não, ensine, rapaz. Ensine o que você sabe. Não tira sarro, não. Isso aqui não é para ganhar dinheiro, não. Isso aqui é para falar da verdade de Deus. Então é por isso que nós estamos aqui, trazendo esse esclarecimento. Por que Caim é tido nas Escrituras como filhos do diabo? João explica, 1 João 3, porque as suas obras, suas ações eram tão más, tão terríveis, que o caracterizava. Não foi pela oferta que ele deu qualquer oferta, de qualquer maneira, não, ele deu o melhor da terra. A oferta foi boa, mas a oferta acompanhada de obras ruins não vale nada. Jesus, no mesmo texto, fala, vocês são filhos do diabo. Mas bem sei que sou filho. Jesus estava mentindo, dizendo que eles eram filhos de Abraão? Não há mentira nele. Aí era uma questão biológica, vocês descendem realmente de Abraão. E aí Abraão também teria sido? E a linhagem santa? Eles não são da linhagem santa? O que houve com a linhagem de Abraão? O próprio texto, ele combate essa teoria, essa doutrina. O próprio texto bíblico, ele combate. Como é que os caras eram filhos do diabo e Jesus no mesmo texto diz que ele era filho de Abraão? Primeiro diz que eles eram filhos de Abraão. Primeiro a questão biológica. Olha, vocês são descendentes deles. Mas por causa das ações, vocês querem me matar, vocês se tornam filhos do diabo. Você está entendendo? Você está entendendo? É isso. É por isso que entra um monte de conjecturações. Aí Judas teria tido essa descendência de Caim e tal. Peraí, se o dilúvio veio para pôr fim nisso tudo, para acabar com essa corrupção do DNA biológico, como é que ainda teve aí Judas, ainda tinha aqueles judeus lá? Não é nada disso. Agora, para terminar, a questão dos gigantes, a questão dos Néfilins, isso aí não há como negar, mas isso não tem nada a ver com a questão de Caim. Nada a ver, tá bom? Isso é uma questão, tá certo? A questão dos gigantes, de Gênesis 6, é uma coisa totalmente diferente, tá? É um outro assunto para a gente falar numa outra oportunidade. Estou fazendo uma rifa aqui, uma espécie de rifa, eu não gosto desse termo, né? Mas estou fazendo aqui um sorteio de uns livros, uma Bíblia. Você que puder, na descrição do vídeo tem meu e-mail para você entrar em contato, para poder apoiar esse trabalho. Nós precisamos comprar uma placa de vídeo, uma placa de áudio com a máxima urgência, tá certo? Mas aí você entra em contato conosco aí na descrição para você participar, ter os nossos contatos. No vídeo anterior a esse eu explico melhor sobre o assunto. Forte abraço para você, espero ter colaborado, mas como eu disse, isso é tema para uma palestra, né, que demandaria mais tempo. Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Não esqueça de compartilhar essa informação, de deixar aí a sua opinião. Forte abraço, até o próximo vídeo, graça e paz.